Boa tarde, vamos entrando todo mundo. Vamos entrando que estamos começando mais uma live, sequência de 20 lives da Nova Educação. Quinta-feira estamos indo para live 9. Live 9, então estamos quase na metade do nosso circuito, né? A gente ainda tem um longo prazo aí. Pronto, pessoal entrando aí, vamos entrando. Vamos lá, vamos começar essa jornada, começar nossa live 9, beleza? Essa semana aqui, né, já fazendo aquela boa e velha revisão, essa semana a gente tá falando, né, sobre a rota, né, da programação e da robótica, né, as jornadas que a gente pode fazer, né, então mostrei ferramentas que são simples, né, e que você já pode implementar na sua sala de aula, com as crianças que você tiver ao seu redor, sei lá, qualquer coisa que esteja nesse nível aí. Então, na segunda-feira, eu falei de uma ferramenta chamada Code.org, né, um site em que a gente consegue dar os primeiros passos na programação e tudo mais, de uma forma muito simples, muito tranquila, né? E eles têm realmente um âmbito muito forte, né? De querer inserir essa questão da ciência da computação como uma matéria, um conteúdo tão relevante como de linguagens ou de matemática, enfim, né? Então a gente tem aí essa ferramental, né, o Code.org, mas que também trabalha a programação de uma forma superficial. Então ela é legal para quem está começando, né, para quem tá dando seus primeiros passos, mas não é uma coisa assim que vai realmente instigar e aprofundar a questão da programação e da robótica, né? Então tem... Aí o Code.org foi o primeiro dia, e o segundo dia eu falei sobre o Scratch, que também tem essa estrutura de blocos. Na verdade, eu posso até dizer que o Scratch se baseou no... O Code.org se baseou no Scratch do que o Scratch se baseou no Code.org, né? Então, a gente falou um pouco, né, sobre o Lifelong Kindergarten, uma galera do MIT que desenvolve várias coisas, né? Desenvolve vários projetos, vários produtos, usando muitas vezes a eletrônica, a programação, mas com um viés mais forte para trabalhar com a potencialização da criatividade, né? Então eu vou sempre justificar, eu sempre vou argumentar isso, e é para a gente ficar bem inserido na nossa cabeça, né? Que a criatividade é uma das habilidades mais importantes, porque permite as nossas crianças se reinventarem perante essas várias adversidades, né? Então, que acontecem, seja no sentido profissional, seja no que a gente está vivendo hoje em dia. Então, realmente, a criatividade vem como uma peça-chave, e aí o Scratch ele vem com uma ferramenta muito mais ampla, né? Uma ferramenta muito mais completa, né? De mais blocos, e com isso você pode trazer mais a sua identidade ali com a criação do projeto do Scratch, né? E aí ontem, na verdade, vamos dizer assim, se a gente estava trabalhando a rota, ontem eu dei um passo para trás. Por que eu dei um passo para trás assim nesse sentido, né? Eu falei sobre programação desplugada, ou seja, como você consegue trabalhar programação sem usar computador. E aí para isso a gente foi revisar, né, os conceitos de programação, né? Entender a importância, né, de você fazer essas sequências de comandos precisos, ordenados, né? E a importância das crianças terem em mente, né, essa estruturação. Então, essa é a maior essência, né? Mais do que aprender a linguagem XYZ, você entender na estruturação, você entender no raciocínio lógico disso, você já consegue realizar suas primeiras atividades. Então, falei de algumas iniciativas e de como eu também faço isso em sala de aula, né? E aí hoje eu vou entrar mais no âmbito da eletrônica, né? Então, a gente fala muito em robótica e programação, e a programação é exatamente essa questão da comunicação com o computador. E hoje eu vou entrar para uma outra vertente que vai encontrar depois ali, né? Que é a parte da eletrônica, mas da eletrônica pura, né? Sem falar de programação, sem entender essa questão de comandos precisos, nem nada disso. Entender a questão de corrente, de tensão e de que a gente pode criar com isso. E também hoje eu vou estar muito focado com a questão de baixo custo, né? Eu acho que
é realmente uma aflição, né, para várias pessoas, principalmente quem está trabalhando com crianças de escola pública, trabalhando em alguma região de baixa renda. Quando se fala de robótica, traz um peso, né, porque você pensa, poxa, eu vou precisar fazer um investimento muito pesado, eu vou precisar jogar muita grana. E ontem, por exemplo, eu falei sobre programação desplugada e a gente viu que o nosso recurso era papel e caneta, né? E hoje a gente vai, vamos dizer assim, ficar entre aspas mais caro do que um papel e uma caneta, mas a gente vai perceber como podemos utilizar várias vezes elementos que já não estão sendo usados no nosso dia a dia, aproveitá-los para criar nossas próprias coisas, né? E aí a gente vai entrar no conceito de sucata. E então, da sucata, principalmente da sucata eletrônica. E eu estava pesquisando agora, né? Eu nunca tinha parado para pesquisar sobre isso, mas hoje eu estava pesquisando sobre o significado de sucata. Porque eu acho que tá meio que no nosso imaginário, né? A gente, sucata é meio que um lixo, mas que você reaproveita e tudo mais. E eu pesquisando, e eu vi até algumas versões diferentes, né? Então, quando eu digitei, o que é sucata no Google, uma das primeiras partes falava que a sucata estava relacionada a metais, né? Metais que não eram utilizados. Mas acho que a melhor definição que eu encontrei foi no próprio Wikipedia. Então, a primeira coisa que eu achei curioso, né, que sucata, ela vem do árabe, também da palavra sucata, só que é com que. E na verdade existe uma legislação no Brasil, né, uma legislação fiscal que diz que significa sucata, né, porque tem muita gente que trabalha com isso e tudo mais. Então, assim, vou até dar uma colada aqui, mas basicamente sucata, ela é qualquer resíduo, né, cuja utilização é inviável para sua proposta inicial, porém é reciclável e passível de utilização em outros materiais produtivos. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho um papelão, né? Geralmente, o que o pessoal usa papelão? Vou colocar umas frutas, vou carregar uns morangos aqui. E aí, quando você, sei lá, corta ou então, enfim, você não consegue fazer mais para isso, então ele não serve mais para carregar os morangos, por exemplo. Mas aí você pode usá-lo para fazer, sei lá, um bonequinho de papelão. Então, ele saiu daquele âmbito de utilização que era o original, né, para que ele foi feito, para que ele foi concebido, e passa a ter uma outra utilização. E a mesma coisa a gente vai encontrar com os metais. Vou ter um carro lá todo desmontado. Se eu tenho um motorzinho lá que eu não consigo usar mais no carro que queimou, mas será que eu consigo usar esse metal para fazer alguma outra coisa? Então tem pessoas que literalmente vivem disso, e não necessariamente, é lógico que está muito associado às vezes, né, a pessoas de baixa renda e tudo mais, mas eu já vi negócios milionários utilizando apenas esses projetos de sucata. Então, você usando de uma forma correta, aí, de uma forma interessante, pode ser muito poderoso. E assim, o legal da sucata é exatamente esse processo, né, de reutilizar. Então, a gente pegar coisas que já existem. Então, como a gente está falando de, primeiramente, baixo custo, poxa, já pegar coisas que existem é excelente, né? Para a gente ter menos custo e criar várias coisas e tudo mais. Além disso, a gente tem toda uma questão ecológica. A gente reaproveita coisas que estariam jogadas na natureza e que nunca mais iam ser utilizadas. Então, acho que é bem interessante fazer isso. Eu acho que muitas vezes, quando a gente fala de sucata, é muito mais fácil a gente pensar em usar com crianças de baixa renda, mas eu acho, inclusive, que é interessante usar com as crianças de uma renda, de uma condição melhor, até para ter essa consciência, né, de aproveitar, de reutilizar e tudo mais. Então, assim, eu acho que essa consciência, tudo que eu falar aqui, por exemplo, a partir de hoje, acho que é interessante utilizar em todas as, vamos dizer assim, em todas as classes sociais, né? Eu espero, pelo menos, que essa informação ela se dissemine, né, para as pessoas dessa maneira, tá? E então, assim, a gente tem essa questão ambiental, a gente tem essa questão de custo, e é muito interessante porque cada vez mais, né, até a questão dos próprios brinquedos veio mudando muito a forma, né? Eu acho que a minha geração, por assim dizer, né, ela já era uma geração que recebeu as coisas mais prontas, né? Mas eu lembro muito de tios, pais, pessoas mais velhas falando o quanto elas tinham que improvisar às vezes para fazer o próprio brinquedo, né? Até a própria questão do carrinho de rolimã, você pegava uns rolimãs velhos de outras coisas e você criava carrinhos e você pega uma meia, mistura e vira uma bola. Então, muitas vezes a questão de baixas condições, ela instiga a questão da criatividade, né? E por muita alegria, né, muitas pessoas conseguiram melhorar a sua renda
e conseguiu comprar brinquedos melhores para suas crianças e tudo mais, só que os brinquedos já vêm todos prontos, né? O brinquedo falta falar, cozinhar e fazer tudo para você. E é muito interessante porque você pode até pensar assim, né? Tá, o que, que realmente aquela criança está aprendendo com aquele brinquedo que faz tudo sozinho, né? Principalmente quando a gente pensa no âmbito criativo, porque o que a gente pode ter como conclusão é que sei lá, as pessoas que desenvolveram aqueles brinquedos, né, os engenheiros, os designers, eles com certeza aprenderam muito para fazer todo aquele processo interativo, aquele brinquedo inteligente, mas talvez as crianças não estejam aprendendo tanto nessa jornada, né? Então, como conciliar, né? Mas, poxa, será que você vai deixar as crianças totalmente com brinquedos de baixo nível e tal? Ou a gente aproveita essa revolução tecnológica? E eu acho que o movimento maker, ele veio casar bem essa questão, né? Essa questão de você utilizar altas tecnologias, mas trazer esse âmbito criativo, esse âmbito de gambiarra, né? Então, traz alguns elementos, né? Desde cortadora laser, mas também traz conceitos como a marcenaria, e com isso ressignifica muitas coisas, né? De usar algumas tecnologias para criar, mas usando alguns elementos recicláveis, de baixo custo e tudo mais. Então, a ideia, eu acho, que a gente pode ressignificar e trazer muito valor para nossas crianças, independente de onde elas venham, é como aproveitar os recursos delas e potencializar a criatividade, né? Mesmo que não seja aquele brinquedo mais lindo, mais sofisticado, mas que tenha mais significado para ela, né? Então, é o primeiro ponto, né, que eu queria trazer aqui. E quando a gente fala de sucata, né, eu acho que essa questão, além da criatividade, acho que ela realmente transforma a postura, né, da pessoa. Então, semestre passado, quem me acompanha já deve ter ouvido essa história, mas semestre passado eu dava aula, né, numa escola rural aqui na região um pouco mais distante, né, da área central de Brasília. E assim, a gente fazia várias coisas, várias atividades, trabalhava com Scratch, trabalhava com Arduino e tudo mais. E lá no começo, a gente trabalhava lá com os alunos, e o Rodrigo, né, que era o professor que trabalhava comigo, ele, cheio dos equipamentos, cheio das coisas, teve um dia que ele inventou de levar um drone. Ele tinha um dronezinho e levou para os meninos, né, levou para a escola só para mostrar mesmo. E assim, os meninos ficaram enlouquecidos com o drone, né? Poxa, eu acho legal o drone, assim, eu não tenho drone nem nada, e imagina aquelas crianças que só via às vezes um drone numa televisão, uma coisa muito distante. Então aquele momento foi emblemático para elas, né? Mas beleza, assim, foi legal, a gente achou que tinha, vamos dizer assim, aquela informação tinha morrido naquele dia e beleza. Nesse começo também, ao longo das aulas, a gente tinha vários perfis de alunos, né? Alunos mais tranquilos, alunos que são mais bagunceiros, mas tinha um aluno especificamente, assim, que ele não dava muito trabalho, mas ele teve um dia que a gente estava naquela correria, na sala de aula e tal, e mexendo com os projetos. Em determinado momento veio um garoto chorando e reclamando e tudo mais, falando que o outro deu um soco na cara dele. Que foi exatamente esse aluno, que ele não era muito bagunceiro, mas ele era um tanto marrento, ele era, né, um tanto orgulhoso e tudo mais. E aí ficou aquele climão, né? Poxa, acho que foi o único caso no semestre, né, de violência física e tudo mais. E a gente foi conversar, poxa, mas você não pode fazer isso, tarará. E o moleque bem irredutível, o garoto bem irredutível mesmo. E a gente pensou, né, pô, vai ter muitos problemas. E os próprios professores, diretores, falaram que era um aluno que tinha uma situação complicada. Beleza, segura essa história. Alguns meses depois, né, chega esse garoto na nossa sala de aula. Então a gente terminou a aula na sala dele, a gente ficava numa biblioteca. E quando a gente terminou a aula, ele vem com um carrinho, acho que era um carrinho automatizado, assim, um carrinho de controle remoto, quebrado, todo, né, só a carcaça, sem a carcaça de cima e tudo mais. Vem ele e mais 2 colegas e veio falar com o Rodrigo, né? Ah, tio, o que dá pra fazer com esse carrinho e tudo mais, porque eu lembro do dia lá da aula do drone que você falou que ele tinha esse motorzinho também. Então, assim, o garoto, só dele ver o drone, ver aquela estrutura, ele começou a associar com as coisas que ele tinha em casa, né? E aí ele começou a pensar, o que será que dá para fazer com o meu carrinho? Será que dá para consertar? Será que dá para fazer alguma coisa com ele? E aproveitar, né? Então aquilo instigou todo o processo de conhecer mais sobre eletrônica. E aí o Rodrigo, pô, abraçou esse garoto, né? Abraçou no sentido, não fisicamente, mas no sentido de comprou a briga dele, né? De vamos ver o que a gente é capaz de fazer
com esse carrinho e tudo mais. E toda vez o Rodrigo trazia um incremento, vamos colocar um LED aqui, aí soldava ali e tal. Então, acho que por umas 3 semanas seguidas, era um ritual, né? A gente saía dessa última aula, que era do 4º ano, a gente ia pra biblioteca arrumar as coisas, vinham esses garotos, né? Porque era intervalo deles, e aí e o pessoal ficava mexendo e tudo mais, e o Rodrigo, ele tinha uma abordagem muito interessante, que ele falava assim, não, faz uma carcaça de papelão. Então ele dava meio que pequenas tarefas, né, pro menino. E assim, muito legal, engajou e tudo mais, mas o mais interessante, teve um dia que aí a vice-diretora da escola me chama num dia cedo e tudo mais, falando que queria conversar, e falou assim que teve durante a semana, né, que a gente ficava só um dia na semana na escola, nós não éramos professores efetivos da escola, né, nós tínhamos um trabalho bem pontual lá. E a gente não ficava lá durante a semana, e a gente tinha essa sala da biblioteca que às vezes os meninos usavam, mas deixava bagunçado, era sempre um desafio ali como manter a disciplina naquela aula. E teve um dia que tinha alguns alunos nessa sala fazendo meio bagunça, e esse garoto chega e chega meio indignado, assim, gente, essa aqui é a nossa sala, a gente não pode fazer bagunça não, e tal. Então ele virou meio que um xerife, né? Então o que pra mim foi interessante, não só o fato dele, né, aprender sobre o próprio brinquedo, né, de querer fazer alguma coisa, mas ele tomou, até a gente gostava muito de falar para eles, né, que tudo aquilo era deles, né, que os equipamentos eram deles, que eles tinham, né, que fazer as coisas com aquilo ali, e poucos assim, ouviam, mas poucos absorviam, e esse garoto absorveu muito, né, por quê? Porque foi trazido para ele todo um significado, pegou um brinquedo dele, reajustou e tudo mais, e aí ele se sentiu responsável por manter a ordem naquela escola, de manter as coisas organizadas, de fazer as coisas fluírem. Então olha essa coisa maravilhosa, né? Então tudo isso porque um dia ele veio com o carrinho quebrado e veio o professor, né, que não estava no horário dele de aula. Eu acho que isso também é bem interessante, né, que a gente saía muito cansado, era um dia inteiro, era um dia muito intenso, né? Tudo que a gente queria era ir para casa, né? Então e chegava esse garoto não, então tá, vamos improvisar aqui. E ele, a gente nesse extra, a gente não, é o Rodrigo que tocou toda essa parada. E aí isso foi o transformacional, né? Às vezes a gente acha que vai transformar a nossa aula, a sala de aula, mas o que pode transformar é esse extra. Então esse é o poder da sucata, né? Outra coisa que é interessante a gente ver, que quando a gente pensa em sucata, às vezes a gente vai pensar, vou desmontar e vou fazer uma sucata eletrônica e tal. Eu até vou falar um pouco mais disso mais pra frente. Mas a gente pode pensar em sucata até em coisas simples, né? Vamos dizer assim, analógicas, que não precisam de eletricidade nem nada disso, como o próprio papelão. Cara, o papelão, ele é maravilhoso. Para mim é uma das maiores invenções da humanidade, né? Além de ser extremamente descartável, você tem essa maleabilidade dele, né? Então ele é dobrável, mas ele tem uma firmeza. E você consegue criar várias atividades. Tem uma atividade super interessante, que é, uma vez o meu sobrinho quando tinha 6 anos, ele falou que estava fazendo aula de robótica. Alto, o que você está fazendo na aula de robótica? Não, a gente está fazendo um carrinho e tudo mais. E ele me explicou mais ou menos como é que funcionava esse carrinho. E que é interessante, inclusive, dá para vocês fazerem nas suas próprias aulas. E era mais ou menos assim, tinha um carrinho, e aí pegava um palito de churrasco, por exemplo, né, colava com cola quente. Só que assim, se você colar o palito de churrasco com cola quente, ele não vai girar, né? Então o que vai acontecer? Você colava um canudo, né? Um canudinho, e colocava o palito de churrasco dentro. Então lá dentro ele tinha mobilidade, mas aqui ele ficava fixo. E em cada ponta você colocava tampa, né? Você colocava tampinha de garrafa e você tinha as rodinhas. E uma coisa que é até interessante para você colocar nas rodinhas é você pode colocar... Ai, gente, como é que fala? Liga. Aquelas liguinhas de amarrar dinheiro, né? Porque é borracha. Então, se você coloca isso, ela ganha mais atrito. Se você tem só a superfície da tampinha, você não tem atrito. Então, você pode colocar isso e fazer. Beleza, é um carrinho. Só que esse carrinho, ele era movido a ar. Como assim movido a ar? Eles colocavam uma estrutura em cima do carrinho e, sei lá, uma caixinha e tudo mais, e colocavam um balão. E você soprava esse balão. Então, assim, quando soprava, aí você soltava e o balão andava. Olha só que atividade interessante e que você usa uns recursos, assim, super bobos.
super bobos, super bobos. Então, assim, e você pode trabalhar muitas coisas com esse tipo de atividade. Pode trabalhar a questão de causa e efeito, até a própria questão da criatividade, essa questão, né, de design de produto e tudo mais, como a própria Mari está falando aqui. Então, assim, olha só que enriquecedor. E essa atividade é tão enriquecedora, ela é meio conhecida, né? Para quem está trabalhando mais com essa questão de sucata e tudo mais, ela é meio conhecida. Mas eu lembro uma vez que eu vendo um pouco da história da professora Débora Garófalo, só para vocês terem uma ideia, assim, já dando um spoiler, né? Quem não conhece, a Débora Garófalo é uma professora de São Paulo, né? Hoje ela está na área da Secretaria da Educação, né? Numa parte mais de liderança. Mas na época ela dava aula na zona sul de São Paulo, numa região rodeada de favelas. E ela começou a implementar um trabalho de robótica sucata que foi levar ela para a maior premiação mundial de professores, que é considerado o Nobel da Educação, que é o Global Teacher Prize. Então, ela fez um trabalho de robótica sucata maravilhoso com a escola. E qual foi a primeira atividade que ela fez, né? Ela queria trazer uma movimentação diferente para aqueles alunos, queria trazer uma estrutura diferente para aquela sala de aula. E a primeira atividade que ela fez foi exatamente essa, né? Do balão e tudo mais. E aí, quando ela fez essa atividade, que até na cabeça dela ela pensou, uma atividade legal, mas nada incrível, os alunos ficaram enlouquecidos. Enlouquecidos. E ela percebeu ali, né? Foi uma faísca para realizar várias atividades. Então, assim, o que foi mais interessante, ela foi aprimorando e trouxe mais significado para o processo, que foi uma sacada maravilhosa. Ela falou assim, a gente precisa resolver um problema. Então não ficou só no criar pelo criar. Ela começou a falar assim, temos um problema. Qual o problema que a gente tem? Temos um problema do lixo. Aqui na nosso bairro tem um problema seríssimo de lixo. Começou a pensar com os alunos, né, como é que você podia resolver o problema do lixo. Então eles começaram a catar lixo e fazer as separações e tudo mais, e começaram a fazer vários objetos de robótica e sucata. Então, assim, coletou, 500, acho que até 1 tonelada de lixo, já vi várias versões aí, mas pelo menos 500 quilos de lixo. E com isso melhorou, né, tipo assim, fez toda uma questão de limpeza na região e usou aquele material para criar, né. Então aquilo que era usado como lixo, ela virou aprendizado, virou um monte de coisa. Então, assim, olha só o poder, né, que você tem de fazer esse tipo de atividades. Essa semana eu recebi um arquivozinho, né, até da rede de aprendizagem criativa de atividades que você pode fazer em casa. E várias delas, inclusive, nem usava eletrônica, né? Então, acho que tem essa atividade do balão. Tem uma também que é bem interessante de fazer, que é assim... Você, por exemplo, pega um papelão aqui, você pega várias tiras e você cria uma espécie de labirinto. Então você pode pegar uma bolinha, às vezes uma bolinha de gude, ou até uma bolinha, não sei, de papel, e aí você vai fazendo você tem ali a estrutura montadinha e tenta fazer a bolinha chegando do ponto inicial até o ponto final. Só papelão e uma bolinha. Então, ultra bobo, mas que você vai instigando a imaginação da criança, ela vai criando o labirinto dela e tudo mais. Então, eu vou até disponibilizar lá no Telegram isso aí. Então, quem quiser, eu posto lá depois no Telegram. Quem não tá no Telegram ainda, depois entra lá no link da bio, que tem um link para entrar no Telegram, beleza? Então a gente tem várias atividades que a gente pode fazer. E a gente pode entrar de fato, né, para a parte da eletrônica, né? Então eu acho que um primeiro passo que é super interessante, que também é muito baixo custo, que a gente pode utilizar, é essa combinação aqui, ó. Isso aqui é uma bateria que a gente chama de bateria moeda. E a gente tem esse aqui é um LED, né? Um LED comum. Vamos dizer assim, se você não tem esse LED, um LED como esse, que é baratinho e tudo mais, até o LEDzinho do pisca-pisca de Natal você pode usar. Então, e aí, quando você pega aqui essa parte, né, que é uma parte mais lisa, e aqui a parte mais áspera, essa aqui é a parte positiva, essa aqui é a parte negativa. E o LED também tem a parte aqui, né, essa parte com a perna maior é o lado positivo, e esse aqui é o lado negativo. E aí a gente pode encaixar ele aqui, ó. Então quando a gente encaixa, o LED acende. Não sei se dá para perceber, ó, que ele tá aceso. Então, ó, quando eu solto aqui, o LED apaga. E quando eu encaixo aqui, ó, ele acende. Isso aqui é muito legal. Assim, parece super bobo, né? Essa bateriazinha se encontra em papelaria, pelo menos aqui no meu bairro. Eu consigo encontrar em papelaria, sei lá, uns R$2 no máximo. Ou, assim, eu tenho uma balança digital. Então, esse aqui é a bateria da balança digital. Então, é bem tranquilo. E aí você pode, sei lá, fazer várias coisas interativas, assim, ó. Você coloca exatamente, ó, num papelãozinho.
e aí você coloca ele aqui por trás e você acende, pode ser uma lâmpada, pode ser um olho, pode ser, sei lá, o que você quiser. Então olha só, a gente começa a fazer umas coisas super legais com isso aqui. Olha só, isso aqui foi um dispositivo que eu criei, né? Era uma espécie de semáforo, e aí a bateria tá aqui atrás, ó, é quando eu aperto, opa, ele tá com um mau contatozinho, ó. Então olha só, a gente já consegue criar essas coisas. A primeira vez que eu tive contato, ó, com esse tipo de ferramenta, né, por assim dizer, foi quando eu estava numa oficina da rede de aprendizagem criativa. O que são essas oficinas da rede de aprendizagem criativa? São propostas, né, para mostrar, principalmente para professores, você pode fazer com seus alunos também, para incentivar processos criativos, né? Então você coloca uma temática, então esse é o grande ponto que eu quero deixar para vocês, né? Não só usar as ferramentas em si, mas a importância de criar temáticas. Então as oficinas de aprendizagem criativa têm várias temáticas. Eles falam assim, vamos fazer aqui uma aldeia criativa. Como é que seria uma aldeia sustentável e o mundo onde tenha coisas muito legais e não sei o quê? E aí você deixa um conjunto de elementos para as pessoas. Você pode deixar massinha, papelão, feltro, palito de picolé, palito de churrasco e tudo mais, e simplesmente fala para as pessoas, cria. Né? Vai lá e cria, faz isso aí. Você tem, sei lá, 1 hora para fazer isso e depois você vai e apresenta para a turma o que você fez, a sua solução e tudo mais. E é muito legal assim, porque eu já ministrei essa atividade umas 3 vezes. A primeira coisa interessante é que todas as vezes dá diferente e todas as vezes é super legal. Então você não usa elementos de alto custo, né? O mais alto custo que você usa é exatamente essa bateria e os LEDs, e o resto é realmente materiais, poxa, garrafa descartável, papelão e tudo mais que eu já falei. Então assim, uma coisa que é importante deixar atento para cada um é essa importância de criar narrativas, né? O que você vai criar de história, de enredo para o seu aluno criar? Né, para você fazer essas estruturas com ele. E aí você pode criar várias outras narrativas. Qual vai ser, sei lá, eu tava alucinando aqui, né? Eu quero o mundo pós-Covid, né? O mundo pós-coronavírus. Então, sai um pouco, né, dessa questão mais negativa, né, de tudo que está acontecendo, mas, poxa, quando eu voltar eu quero ter um mundo muito legal, o que eu vou fazer? Então você pode incentivar elas a criarem esse processo, né? Tinha uma temática também que eu achava super interessante, que era o Brasil do século 22. Aí as pessoas tinham que criar o transporte do século 22. Aí vocês, sei lá, tinha garrafa PET, as pessoas iam criando, inventando história e tudo mais. Então a narrativa é o poder, né? Tão ou mais legal do que usar esses elementos é você usar essa questão das narrativas. Então, assim, é pensar, né, em estruturas e coisas que a gente pode criar, tá? E aí também tem outros pontos, né? Você pode, como eu falei, é sucata. O que é sucata? É aquilo que a gente utiliza, né? Ou que não serve mais para a função dela, mas você pode utilizar em outra coisa. Então, na sexta passada, por exemplo, quando a gente estava aqui com o João Paulo, robótica sucacional, nem sei se ele está aí ainda, mas ele falou assim, poxa, teve um dia que eu estava passando em frente a uma loja eletrônica cheia de impressora lá que não funcionava mais, foi e levou para a escola dele. E pediu lá para os meninos desmontarem e tudo mais. E isso é muito legal, assim, né? Tipo assim, quantas vezes os meninos têm esse equipamento em casa e nunca mexeram com isso e tudo mais. E você... Olha, até aí, ó. Então, assim, ele fez isso e isso foi instigando mais o pessoal. Eu mesmo estava fazendo isso hoje. Eu peguei tinha um computador velho aqui, um PC, e abri o case de DVD dele. Aí fui quebrando e tirando e não sei o que, aquela confusão. E tirei um motorzinho. Não é esse motorzinho não, mas é tipo um motorzinho desse. Então olha só, você encontra motorzinho dentro, encontra ventilador, encontra um monte de coisa. E aí você pode criar várias atividades. Para mim, motorzinho é sensacional. Você consegue fazer várias atividades legais. E aí você traz mais movimento, né? Então quando você mostra para a pessoa que você é capaz de usar 2 pilhas e um motorzinho desse você gerar movimento, é sensacional, assim. O que você precisa para fazer isso? Então, basicamente, um case desse, né, que é um suporte para pilha 2A, né? E aí ela vai ter esses 2 fiozinhos aqui. Você precisa das pilhas, né? Então você tem uma pilha dessa, encaixa da mesma forma que você encaixa, sei lá, no seu controle remoto ou alguma coisa assim. E aí, vamos ver se vai. Eu tava tentando fazer antes, mas geralmente ao vivo as coisas ficam mais difíceis, né? E aí aqui, por exemplo, esse motor, todo motorzinho ele vai ter tipo 2 entradas, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas esse aqui, ó, tem 2
Tem dois coisinhas aqui. Gente, parou ou tá indo bem? Se tiver ok, me fala um ok, tá? Porque Mari falou que parou. Bom, vou seguindo aqui, tá? O que acontece? Aí você coloca o fiozinho dentro do buraquinho, ó. Então vou colocar o pretinho aqui. E olha só. Eu só vou encostar o vermelhinho aqui, ó. E a gente já vê ele girando, olha só. E aí a gente pode fazer alguma coisa para girar e tudo mais. Aí você vai incrementando, vai colocando coisas. E aí você vai, sei lá, você pode acoplar várias coisas aqui e tudo mais. Então aí vai da sua imaginação. Pegar essas coisas que você já tem e criando, né? E estruturando para criar isso aqui. Teve uma vez que uma pessoa no curso online, a gente tem uma área de motor, né? A área do motor DC. E aí, isso aqui, sabe, uma atividade super fácil também de fazer, você desenhar um círculo, né? E desenhar um círculo com várias faixas de cores, né? Amarelo, vermelho e tudo mais. Esse é um disco, uma coisa que a gente chama de disco de Newton, né? E aí você pode fazer isso. Quando você bota ele para girar, aquele disco que tem várias cores quando tá parado, quando ele gira, ele fica de uma cor só, fica branco, né? Então você pode estudar, falar sobre a mistura de cores, né, de uma forma muito prática, de uma forma bem assim, intuitiva e tudo mais. Então, são formas que você pode fazer. Então, um motorzinho desse você vai, tira de um DVD da vida e tudo mais. Você não precisa comprar, você pode comprar também. Esses cases, eu estava pesquisando, você pode comprar num Mercado Livre, alguma coisa assim, se você tiver uma loja de eletrônica perto. Eu achei até por R$7. Eu acho que acha mais barato, viu? Não sei se achei caro, mas eu acho que... Mas enfim, uns 7 contos aí da vida e tal. E as pilhas, né? Às vezes você já tem a pilha, não tem e tal. E o motorzinho que geralmente você pode tirar da própria sucata. Então, olha só. Que investimento é esse, né? Investimento, eu já acho, vamos supor, quando eu falo muito de Arduino aqui, que é em torno de R$200, eu já acho muito em conta, né? Quando você fala de robótica. Para você trabalhar essas atividades, basta você ir coletando esse tipo de material e tudo mais, né? Tem gente que faz, o próprio João Paulo também falou na live dele, que tem todo um sistema de coletar recicláveis, utilizáveis e tal. Então você pode até fazer uma sistemática dessa. Então, como você pode aproveitar as coisas que você já tem, né? Eu acho que essa é a grande lição que eu quero deixar para vocês hoje. E aí, assim, você pode misturar tudo que você fez e já aprendeu hoje. Então, assim... Uma coisa que eu até mostro muito pro pessoal no curso online, teve um dia que eu tava, sei lá, viajando, tentando fazer aula sobre motor de corrente contínua, né, que é esse motor controlado com o Arduino, né, quando controla com o Arduino, aí a situação é um pouco mais complexa. Aí eu fiz esse dispositivozinho aqui, ó. Aqui eu tenho uma bateria, tipo essa bateria botão, e aí eu coloco o meu LEDzinho para acender. Pera aí, deixa eu ver se ele encaixa. Aí, ficou. Ele tá meio teimoso. Vamos lá. Deixa eu encaixar direitinho aqui. Aí tá com a perna toda dobrada também. Aí. Foi. Aí, foi. Bora, moço. Olha lá, todo rebelde. Bora ver se ele vai. Eu vou pegar um outro LED. Vamos ver se eu consigo com esse mesmo. Tá, vou deixar assim. E aí, por exemplo, eu montei essa estruturazinha que aqui tem um motorzinho, já encaixei aqui as fiações nele, né? E aí assim, eu posso colocar, ó, como eu já fiz um furinho aqui, eu faço um furinho, aí encaixo ele aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Aí eu vou colocar minha pilha. Ó. Então olha só que interessante, ele é tipo ele fica fazendo um efeito de luz que eu acho muito legal. E aí a gente pode fazer isso, ó. Enfim, são coisas aqui que, sei lá, é só divagações mesmo. Se você colocar com duas cores aqui, é uma experiência bem legal também, que você vai ver, vamos supor, você coloca vermelho e azul. Se você bota para girar, depois de um tempo, se o giro estiver muito forte, você vai ver a cor roxa. Então, são coisas que você pode misturar e criar na sua narrativa. Então, tem algumas oficinas de aprendizagem criativa que a gente faz
e que algumas pessoas deixam o motor, né? Vai depender muito da oficina, né? Porque aqui pode ser uma coisa mais custosa, se a pessoa não está trabalhando com sucata e tal. Então, você pode... Então, às vezes a gente já instiga, né? A pessoa não é trivial, não é um conhecimento trivial para as pessoas que quando você junta a pilhazinha e esses dois fios, essa coisa gira, né? Então, quando a pessoa vê o movimento, a fazer as coisas movimentar, é sempre muito bacana. Beleza? Bom, gente, então acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria falar um pouco, né, sobre o poder da sucata, o que a gente consegue fazer com ela, o que a gente já é capaz de fazer com as atividades de baixo custo e que sim, já é possível transformar nossa sala de aula só com a sucata eletrônica, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode ir mandando aí tudo mais que eu vou respondendo e a gente vai continuando amanhã pontualmente às 5 da tarde. O Jorge está perguntando que se tem esse curso com motores. Olha, o curso que eu tenho, né, que é o curso que ensino coisas de robótica e tudo mais, que é o curso do Arduino, lá eu ensino também essa parte de motores, não ensino essa parte de sucata, né, que eu acabei de falar aqui. Isso aqui é a primeira vez, eu acho, que eu tô falando numa live, mas no curso eu detalho mais essa questão de motor de corrente contínua, que é inclusive uma das últimas aulas, tá bom? Então é isso aí. A galera gostou, valeu, gente, brigadão. Então é isso, pessoal. Hoje, amanhã a gente continua, amanhã às 5 da tarde, pontualmente, a gente começa. Então não se atrasem, galera. Eu começo aqui, aí o pessoal começa a chegar às 5h10, 5h15, marca aí no seu relógio pra gente aproveitar bem esse tempo, tá bom? E como é de praxe, as duas grandes tradições que a gente tem aqui, e eu quero um pouco da participação de vocês, que eu vou terminar isso aqui, vou deixar lá minha fotinha com minha blusinha rosa lá, com o número 9, que é a nossa 9ª live, tá? E vocês vão dizer qual foi o maior aprendizado. Pô, falei um monte de coisa aqui. Se você absorveu alguma coisa, coloca lá e tal, que a gente vai falar mais sobre isso, tá? Outra coisa é, quem quiser também acessar, né, a gente tem um grupo do Telegram, onde eu mando áudios, né, resumindo um pouco das reuniões e tudo mais, vou compartilhar material. Hoje, por exemplo, vou compartilhar esse material da aprendizagem criativa. Então, quem quiser entrar, só clicar no link da bio que tem lá, entrar no grupo do Telegram, que aí você pode entrar lá. Para fazer o curso, Jorge, o curso vai abrir inscrições dia 18 de maio, tá? Fica ligado aqui no Instagram e tudo mais, que eu vou estar divulgando bastante sobre o curso. E o curso, a gente vai abrir uma nova turma dia 18 de maio. E as inscrições, elas são muito rápidas. Então, elas começam numa segunda-feira e terminam na sexta. Então, direto chega a gente e fala assim: ah, Luan, perdi o prazo, quando vai abrir de novo e tal. Então, já marca também aí na sua agenda para você fazer. Ó, a Mari, que é da nossa turma 2 2020, falou que vale a pena, né? Isso é porque tá só começando, né, Mari? Tá lá no comecinho ainda, tem muita coisa para rodar, mas já tem muita informação bacana. Eu sou suspeito para falar, eu acho o curso maravilhoso, a gente troca ideia com muita gente bacana, né? Então, assim, o que é legal do curso são 3 coisas que eu vou dizer assim que são muito boas. A primeira, essa questão, né, de aprofundar de uma questão técnica, a parte da robótica e da eletrônica. Então eu fundamento muito a questão do Arduino. A gente aprende várias atividades legais, trabalha com sucata e tal. A gente fala muito sobre aprendizagem criativa, que provavelmente vai ser o tema da semana que vem, né? Então, a importância da criatividade, vez ou outra eu solto para vocês, né, o quanto é importante isso, mas a gente fala muito sobre isso. E também, eu acho que uma coisa que é maravilhosa é a comunidade, né? Então, assim, pra mim essa é a parte impagável, que eu não consigo dizer o quanto que vale, que o pessoal troca ideia nos grupos e tal. Varia um pouco de grupo, tem alguns grupos que são mais paradinhos, alguns grupos são mais agitados, mas o pessoal troca muita ideia, troca muita experiência. Eu mesmo aprendo muito com a galera do grupo, então, assim, realmente é muito bom. E, pô, ó, Robô de Garagem, a Krika, a Daniele, todo mundo, aluno ou ex-aluno aí. Então, a gente vai estar falando mais sobre isso. Pode ficar tranquilo que eu vou falar mais informações sobre o curso, beleza? Pessoal, é isso aí então. Um forte abraço, muito legal estar aqui com vocês. E amanhã a gente começa pontualmente às 5 da tarde, beleza? Grande abraço, até a próxima.